Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 3, sétimo ano, semana 2. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, fração e seus significados com parte de inteiro, resultado de divisão, razão e operador. Habilidade, representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. Conteúdos relacionados, resoluções de situações problemas por meio de fluxograma. Então, vamos para as atividades da semana 2. Atividade 1. Leia com atenção a explicação de Pedro. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz, de forma descomplicada e fácil, a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Então, a atividade 1 está fazendo a explicação do que é um fluxograma. O fluxograma ele é representado por vários diagramas, por várias figuras esquematizadas, onde te dão uma sequência como se fosse um passo a passo do que você deve fazer. Então, a atividade 1 é só uma explicação. Vamos passar para a próxima atividade. Atividade 2. Vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Então, aqui nós temos ao lado um fluxograma, onde nós temos o início e o fim. Então, vamos acompanhar. Início. Identificar a fração A sobre B, onde A é o numerador e B é o denominador. E a quantidade de x em relação a qual se pretende determinar. O x é o valor que você vai resolver, a quantidade. A partir do momento que nós conseguimos determinar isso, a gente vai dar sequência. Eu tenho que identificar o numerador, o denominador e a quantidade, que é o valor de x. Continuando. Dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, eu tenho o valor, que é a quantidade, que é o x. Eu vou dividir pelo denominador, que é o b, que eu vou ter o meu resultado, que é o q. Continuando. A partir do momento que eu tiver o q, que é o resultado, vamos multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Então, vou multiplicar o q vezes o a, que é o numerador da fração. Fazendo isso, eu vou registrar o resultado. Registrar o resultado da fração da quantidade. Resumindo tudo isso aqui, o que nós fizemos? Dentro de uma expressão, o valor de x dividido por b. E quando eu encontrar esse valor, eu vou multiplicar por a, que aí eu vou ter o meu resultado. Então, esse foi um fluxograma, um modelo de fluxograma. Então, a atividade 2 também é só uma demonstração de como que é um passo a passo de um fluxograma. A partir do momento que você tem um passo a passo, fica mais fácil para você resolver as atividades. Então, vamos para as próximas atividades. Na atividade 3. Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Então, nós vamos resolver as atividades utilizando o fluxograma da atividade 2. Letra A. A quantia que Alice doou para essa família carente. Então, quantos que Alice doou para a família carente? Alice doou, foi 3/5. Então, 3/5 de R$ 200. Lembrando que 3 é o meu numerador, 5 é o meu denominador e 200 é o meu valor de x. Aí nós vamos usar o fluxograma para a gente resolver a atividade. No fluxograma falou o quê? Que nós vamos pegar o valor de x, dividir pelo valor de b, que nós encontraremos o nosso resultado. Então, nós temos o valor de x, que é 200, e nós temos o valor de b, que é 5. Então, como vai ficar? 200 dividido por 5, que eu vou encontrar 40. Depois que eu encontrar o resultado, eu vou multiplicar pelo numerador. O meu numerador aqui é o número 3. Então, vai ser 40 vezes 3, que eu vou encontrar 120. Então, Alice doou R$ 120 para a família carente. Vamos passar para a letra B. A quantia que Alice recebeu como presente de sua tia. A tia de Alice falou que ia presenteá-la com uma certa quantidade de acordo com o valor que ela doou. Então, quanto que a tia de Alice vai presenteá-la? Então, nós temos 3/4, que é o valor que ela ia presentear a Alice,
3/4 do valor da doação. Ela doou R$120, então ficou 3/4 de R$120. Lembrando que 3 é o numerador, 4 é o denominador e 120 é o valor de x. Então, eu vou pegar 120 dividido por 4, que eu vou encontrar 30. O meu resultado vou multiplicar pelo numerador. Então, ficou 30 vezes 3, que eu encontrei 90. Então, a Alice recebeu R$90 de sua tia. Vamos passar para a atividade 4. O pai de Pedro possui R$600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Então, vamos lá. Letra A. A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Então, o pai de Pedro pagou quantos? Pagou 3/5 de R$600. Mesma coisa, nós vamos usar o fluxograma. Então, nós temos o numerador, temos o denominador e nós temos o valor de x. Então, eu vou pegar 600 dividido por 5, o resultado eu multiplico por 3. Vai ficar 600 dividido por 5, que vai dar 120. Vou pegar 120 vezes 3, que deu R$360. Então, o pai de Pedro pagou R$360 nesse supermercado. Letra B. A quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado. Eu vou pegar o valor que era R$600 menos o valor que ele gastou no supermercado. Então, sobrou 240. Sobrou na carteira do pai de Pedro R$240. Então, atividade 5. Elabore uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, você irá elaborar uma situação-problema. Eu elaborei uma para a gente estar usando como exemplo. Maria tem R$800, ela gastou 3/4 comprando um eletrodoméstico. Do dinheiro que sobrou, ela gastou no supermercado. Quantos Maria pagou pelo eletrodoméstico e na compra no supermercado? Nós vamos utilizar o fluxograma também da atividade 2. Então, 3/4 de R$800 na compra do eletrodoméstico. Como vai ficar? 3/4 de 800. Vou pegar a mesma coisa. Numerador, denominador e 800 é o valor de x. Vai ficar 800 dividido por 4, que eu vou encontrar 200. 200 vezes 3, 600. Então, Maria gastou R$600 na compra do eletrodoméstico. Supermercado. Então, ela gastou o restante no supermercado. Então, vou pegar R$800 menos R$600 que ela gastou no eletrodoméstico, sobrou 200. Então, Maria gastou R$200 no supermercado. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 3, 7º ano, semana 2. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!